Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo para mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar a lição de número 10, que traz o tema A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. O que seria a mordomia cristã? É a administração dos bens que Deus nos dá. É a gestão correta, onde expressamos gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, principalmente na provisão. A palavra mordomia, ela vem do latim mor, que quer dizer chefe, domus, que é casa. Quando se estuda a cultura romana, vê que fala da casa romana, fala do domus. Então, mordomus, ou seja, o chefe, o cabeça, o líder da casa, que necessariamente não era o dono, era alguém responsável por administrar aquela casa, de distribuir os bens, os víveres, responsável pela dispensa da casa. Aí vem a palavra dispenseiro também, que vai para o grego. E no grego é oikonomia, de oikos, casa, e nomia, que é lei, a lei da casa, aquele que estabelecia as regras, os princípios, a lei da casa, que é o oikonomos, né? Que estabelece a lei, a pessoa é o oikonomos, e oikonomia é a gestão. E aí vem a palavra economia, né? Então, a sutileza contra a prática da economia cristã, da mordomia cristã, da dispensa cristã, tá certo? A lição, ela é muito prática, é uma lição mais simples, mas ela tem 3 objetivos bastante claros, que é, primeiro, expor os equívocos do evangelho da barganha. Um evangelho que ensina as pessoas a negociarem com Deus, barganharem para desfrutarem das bênçãos de Deus. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. E por que? Há diversas razões pelas quais a doutrina do dízimo está sob ataque, e a lição nos mostra. E terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então vamos lá para a nossa lição. O texto áureo nos diz: e Abraão, ou Abrão, deu-lhe o dízimo de tudo. Deu a quem? E que dízimo foi esse? Abrão, no livro do Gênesis, capítulo 14, recebe a notícia de que seu sobrinho Ló fora levado de Sodoma pelos reis do Oriente. Os reis de Sodoma, da região do Vale do Mar Morto, eles pagaram imposto por 13 anos aos reis do leste. E agora eles quebraram essa aliança, e os reis do leste se uniram, e 4 reis contra 5, e vieram e travaram uma batalha, pegaram todos os habitantes de Sodoma, Gomorra e cidades Ademoase, Boim, cidades adjacentes, e levaram consigo como cativos, prisioneiros, para a região da Mesopotâmia. O que acontece? Alguém correu e contou a Abraão, e ele pegou 318 homens e partiu, e encontrou na fronteira de Dan, próximo de Damasco, e resgatou seu sobrinho Ló e seus bens. E quando ele regressava, ele passou na cidade de Jerusalém, que naqueles dias se chamava Salém, e é o nome Jerusalém, Salém no final, né? Yerushalayim, né? Em hebraico. E Salém quer dizer paz, e aí vem a palavra Shalom. E quando ele retorna, o texto sagrado nos diz no livro do Gênesis, na leitura bíblica, versículo 17 em diante: o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei de Sodoma foi se encontrar com Abrão,
que naquele tempo chamava Abrão, vai mudar só no capítulo 17 seu nome para Abraão. E ele volta e foram no vale de Savé, que é justamente essa palavra Savé, que quer dizer planície, a planície abaixo do vale de Jerusalém, provavelmente no sul de Jerusalém ou sudeste. E Melquisedeque, rei de Salém, que era um rei cananeu lá de Jerusalém, trouxe pão e vinho. Olha, naqueles dias, quem estivesse voltando de uma guerra, lutava com armas de bronze, era uma guerra terrível, saía todo mundo cortado, ferido, e o vinho tinha essa função cicatrizante, medicinal. Também, depois de muitos dias de batalha, eles voltam cansados e necessitados de alimentação. O vinho ali tanto era para beber, consumir, quanto para utilizar como ação medicinal, como sempre foi utilizado por muito tempo, e até no período do Novo Testamento encontramos esse tipo de informação. E como esse rei que desceu da montanha, Jerusalém fica no alto, saiu do seu trono e veio ao encontro de Jerusalém, de Abrão, trazendo esse benefício, pão e vinho, dando essa receptividade quando ele passa na sua região, já que Abrão é um peregrino, habitando em tendas. E Abrão toma conhecimento que ele é sacerdote. Então Abrão de imediato separa 10% de tudo que ele conquistou nessa batalha. Isso envolvia vestes, envolvia capas, espadas, escudos, sandálias. Ele separou a 10ª parte de toda aquela conquista que ele fez dos reis do leste e entregou como gratidão ao mediador de Deus ali representado pelo sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, que no hebraico é Malquitsedeque, Malqui rei e Sedeque justiça, o rei de justiça, né? E ele recebe o dízimo de Abraão, de tudo que Abraão havia conquistado, e abençoa Abraão, ministra a bênção sobre a vida de Abraão. E o Deus que Melquisedeque serve é El Elyon, o Deus Altíssimo, o mais elevado, que está acima das montanhas. E Abraão reconhece que o Deus de Melquisedeque, El Elyon, é o seu Deus também. E o texto nos diz, versículo 18: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. De imediato, já diz que depois do pão e vinho ele é sacerdote. O que vai gerar essa ação aqui? E diz assim, versículo 19: E Melquisedeque e abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aquela vitória vinha da parte de Deus. Aquela conquista vinha da parte de Deus e ele abençoou considerando que foi Deus que concedeu isso para Abraão. Abraão, quando vê que ali está um representante de Deus, um mediador, ele não perde tempo e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, né? Outro texto vai dizer, e Abraão entregou o dízimo de tudo. E a carta aos Hebreus confirma isso para nós no capítulo 7, que quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, aquilo é um ato profético, porque a tribo de Levi, que Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, e Jacó vai ter 12 filhos, e um dos 12 filhos de Jacó é Levi, que vai gerar a tribo dos levitas, a tribo sacerdotal. Levi vai estar dando dízimo a Melquisedeque por fazer parte da promessa que Abraão terá uma grande descendência, e quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, que Melquisedeque abençoa Abraão, abençoa toda a descendência de Abraão.
Só que o texto vai dizer que quem entregou o dízimo ali foi Levi, não foram as tribos. Somente Levi entregou, para mostrar que aquele que abençoa o povo quando recebe o dízimo, que são os levitas, os sacerdotes, eles receberam a bênção de Melquisedeque por meio de Abraão. Aí o texto vai dizer, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E o ministério de sacerdote de Melquisedeque era maior do que o ministério de Levi. Por isso que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que veio antes de Levi nascer, muito antes de Levi existir, e ele já abençoou Abraão, quer dizer, Jesus veio de um sacerdócio que abençoou Abraão. Jesus como homem é descendente de Abraão, mas como Deus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o texto diz, se Abraão deu-lhe o dízimo, a palavra dízimo significa 10ª parte. Separar a 10ª parte, você tem muita coisa e separa a 10ª parte. É a dízima. E o dízimo na Bíblia, ele se divide em 2 partes. O dízimo tradicional, que é esse praticado por Abraão, praticado também por Jacó, faz uma promessa que aparece em Gênesis 14 e Gênesis 28, que é antes da lei. Esse dízimo é tradicional porque ele está dentro de uma tradição desconhecida. Nós conhecemos a prática do dízimo a partir do momento que o Gênesis registra, no capítulo 14, Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, que é sacerdote que vai lhe abençoar, reconhecendo que aquela conquista que ele realizou naquela guerra, de libertar a sua família, trazer Ló de volta, veio da parte de Deus, o Deus Altíssimo, o El Elyon. Então ele, em gratidão, expressa isso, entregando o dízimo a Melquisedeque. Então esse dízimo tradicional antes da lei, é perceptível que ele já fora praticado por outros povos também. Veja que Abraão não é nem uma nação ainda, é apenas um peregrino. No capítulo 14 ele ainda nem gerou nem Ismael, nem Isaac, né? Então é apenas um peregrino, ainda está para constituir a sua descendência, a sua prole. Então ele pratica esse dízimo, que certamente ele já traz ele da tradição da Mesopotâmia. Por isso que essa prática da 10ª parte de levar ao santuário, aos templos em outras nações, faz parte de um costume antigo. Então essas tradições se espalhavam. E Abraão trouxe essa tradição consigo. E isso é passado depois, mais na frente, Jacó, quando está fugindo, diz que se Deus lhe guardar e prover suas necessidades, ele entregará o dízimo de tudo que Deus lhe der. Será grato por isso, reconhecendo Deus como provedor. Por isso que Melquisedeque diz a Abraão quando chega, bendito seja Deus, o possuidor de toda a terra. Veja só, o possuidor, aquele que detém a posse de tudo. A verdade prática, aliás, antes de ir para a verdade prática, tem o dízimo legal, que depois da lei de Moisés, que Deus deu a lei para Moisés, e aí o dízimo toma 3 dimensões. O dízimo que era do povo aos levitas, era o povo que levava para a manutenção dos levitas, porque Deus disse assim, eu separei a tribo de Levi das 12 tribos, quando conquistasse a terra de Canaã, só a tribo de Levi não receberia herança naquela terra. Habitaria no meio das terras dos outros, mas não iria conquistar um pedaço para si. Deus disse, eu serei a sua própria herança. Cada um iria sobreviver às suas próprias custas. A tribo de Levi iria sobreviver das custas de Deus. Então você pode ler comigo o livro de Números, capítulo 18, versículo 21, para você compreender isso, 18 e 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel, por herança,
pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Volte um versículo antes, o 20, para você ver. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aí ele continua e disse: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel. Então, esse é o dízimo do povo para a manutenção dos levitas, dos sacerdotes, dos servidores do templo. Existia o dízimo dos dízimos. E esse dízimo dos dízimos não é do povo agora, é dos sacerdotes para Deus. Então eles vão separar aquilo que recebe, e dali vão tirar a 10ª parte e oferecer ao Senhor. Veja que o primeiro dízimo, ele não é oferecido ao Senhor, ele é oferecido aos sacerdotes. Deus diz que dei aos levitas todos os dízimos de Israel. Então esse dízimo é para os levitas. Esse dízimo dos dízimos é dos levitas para Deus. Vamos conferir? Livro de Números, capítulo 18, versículo 26. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então esse dízimo aqui é dos levitas para o Senhor. O primeiro dízimo é do povo para os levitas. E existe o dízimo trienal, que envolve tanto os levitas quanto os carentes, como as viúvas e os órfãos. Trienal por quê? Porque era a cada 3 anos que se praticava esse dízimo. Esse dízimo do povo aos levitas era levado para o tabernáculo, para que os levitas ali administrassem para o seu bem. Esse dízimo depois passou a ser levado para o templo, quando foi construído o templo de Salomão. O dízimo que era dado para os levitas, a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. E o dízimo dos dízimos, ele é tirado ali pelos levitas e entregue ao Senhor no templo. O dízimo trienal não levava para o templo. O do 3º ano, não. Esse dízimo ficava na casa das pessoas. E os levitas comiam lá. E as famílias administravam esse dízimo e davam para os órfãos e viúvas. Vamos ler comigo Deuteronômio 14, 28. Você pode ler esses textos com mais detalhes, todos os textos, e aí perceberá isso com muita clareza. Então, 14 e 28 do livro de Deuteronômio. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Então esse dízimo aqui, ele vai aparecer também em outro texto aqui, vai aparecer em Números, o dízimo trienal. Ele era administrado nos lares, e era o dízimo trienal. A verdade prática nos diz o quê? Então você fica sabendo aí que o dízimo era o tradicional, antes da lei, e o legal, que é pela lei. Legal é relacionado à lei, que são 3 tipos de dízimo: o dízimo do povo aos levitas, o dízimo dos dízimos dos levitas para Deus e o dízimo trienal, que era o dízimo para os sacerdotes, para os pobres, para os estrangeiros, para as viúvas. E esse ele ficava na casa do povo e os levitas iam para lá.
cada 3 anos. A verdade prática nos diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Falando do nosso contexto da modernidade, hoje ninguém trata mais de dízimo como aquilo que vem da agricultura, porque a sociedade antigamente ela era agrícola e pecuária. Então, tanto havia o dízimo que vinha da agricultura, de tudo que se plantava, quanto do animal que se criava. Aquilo que passasse debaixo do cajado teria que ser oferecido como dízimo também. Então havia esse dízimo, porém em toda a Bíblia o dízimo sempre foi tratado como o dízimo da agricultura e da pecuária. Até os dias de Jesus, eles dizimavam o endro, o cominho, a menor das sementes. Até aquilo que Deus não exigia, os judeus adotaram como prática para o dízimo, né? E levando o negócio de forma mais estrita, mais religiosa, e talvez esquecendo o ponto mais importante da lei, que era a justiça, a fé e a misericórdia. Jesus os repreendeu por isso. Mas participar, contribuindo da obra de Deus, é mais que um dever, é um privilégio. Que nós que fomos alcançados pelo Evangelho, pela graça do Senhor, sabemos que o reino de Deus precisa crescer e se expandir. E para isso, há custos financeiros por trás. Há uma necessidade de se investir nas finanças da comunidade que administram esses bens que estão a serviço do reino. Estamos falando de igreja séria, responsável. Estou falando de qualquer pirataria, qualquer sucata aí que se diz que a igreja está usando dinheiro para benefício próprio, para a sua própria glória, para autoprojeção e não para contribuir com o trabalho de missões nem com o trabalho social. A gente vê que o dízimo trienal tem uma ação social e a Bíblia viva vai dizer: este dízimo é social. Interessante, né? A nossa introdução nos diz assim, olha, você tem aqui uma imagem de Abraão trazendo para Melquisedeque o dízimo e ele trazendo pão e vinho, né? Essa imagem ela é colocada sobre um altar, tá vendo? Segundo uma pesquisa de um arqueólogo, diz ter achado o altar de Melquisedeque, o local do encontro de Abraão e Isaac, Abraão e Melquisedeque depois da guerra, todo o ambiente do encontro depois da guerra, e isso é pontuado lá em Israel. Não sabemos o quanto isso é verdade, mas pelo menos há uma afirmação feita por um arqueólogo. Não tinha lá o nome Melquisedeque, mas o tempo pressupõe que é do tempo de Melquisedeque. Então, nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que essa tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Não é administrar, é interessante isso aqui, o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno deste assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha, de comércio, de fé, de religião. Entretanto,
Também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam desse estereótipo como justificativa para a sua infidelidade. Alguns se negam a dar o dízimo por conta que não vê o investimento, o empreendimento no reino de Deus. E assim tentam justificar a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. É dizer assim: eu vou devolver 10% como um símbolo de gratidão, que Deus não precisa disso. Quem precisa é o seu povo, por conta dos 90% que Ele me deu. Então eu fico com os 90% e expresso gratidão com os 10%. Conhecendo o Evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Como 2 Pedro diz, capítulo 2, versículo 3, homens que fazem comércio de vós. A gente vê que nos dias de Jesus, quem pecasse tinha que levar um animal para o templo, e os judeus tentaram minimizar esse problema de vergonha de alguém estar arrastando o animal até o templo e começaram a vender os animais no templo. E havia os cambistas lá trocando moedas, tudo. E Jesus chegou e disse: vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrões. Então, os homens estão sempre substituindo os valores daquilo que Deus quer, da sua vontade, da sua obra. Então, aqueles que tratam dízimos e ofertas como moeda de troca, usando técnicas de arrecadação de fundos, são usadas para explorar os incautos e mais pobres, usando o personagem bíblico que deu tanto e Deus fez prosperar, que semeou tanto e ganhou tanto. Esse tipo de manipulação, se você der um passo de fé, a sua oferta de fé, o seu sacrifício, você vai receber isso, e colocando Deus numa situação como Deus fosse responsável, que se Ele não fizer, Ele não é Deus. A promessa sempre é a mesma: dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo do que ofertou. Tem igrejas que fazem campanhas extravagantes, mirabolantes, exploram os incautos, os necessitados e os simples. Tira de quem não tem, tira dos mais simples, mas só que isso vai somando, né? É como alguém que fica no sinaleiro, ele pede uma moeda, se ele receber 10 moedas dentro de 10 minutos, ele tem 10 reais. Dentro de 20 minutos ele terá 20 reais, e 50 minutos ele terá 50 reais. Então vamos dizer, se ele ganhar menos nesse período, ele ganha 40 moedas dentro de 50 minutos. Então com 2 horas ele terá aí ganhado 200 reais ou 100 reais, 120 daqui a pouco. Então é nessa perspectiva que vai se contando de moeda em moeda do pequeno que se faz muito dinheiro. Então esse processo de criar mensagens para ir na mente do povo, fazer aquela linguagem lógica e levar as pessoas a serem persuadidas pelas palavras para trazerem contribuições. Isso é um marketing que eles criam para tirar das pessoas simples e exploram o meio da fé. Nesse jogo de troca vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Uma prosperidade que só conta para quem tira dos necessitados. Só conta para
os exploradores, eles de fato ficam ricos injustamente, ilicitamente, explorando a fé dos inocentes. Mas um dia eles estarão diante do tribunal de Deus. E pode ser que antes disso o nosso país mude o conceito de lei e dê um basta, um freio nesse processo, esse abuso desmedido, né? Dízimos e ofertas como práticas legalistas, ou seja, como exigência da lei. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. É uma questão legal, você dá e você recebe. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. O caso até de pessoas que dizem assim, olha, ladrão entra no céu, não entra. Então, se você não dá um dízimo, você é um ladrão, você não vai para o céu. Como se a pessoa pudesse comprar a sua salvação por meio de um dízimo. Né? O texto de Malaquias ele é muito interessante, porque a nação de Israel voltou do cativeiro babilônico, começou a reconstituir a nação, e o livro de Malaquias é um livro de bênçãos e maldições. No capítulo 1, Israel está sendo amaldiçoado, porque está blasfemando do nome de Deus diante dos gentios, oferecendo o melhor para o seu governador e o pior para Deus. E no capítulo 1, no capítulo 2, eles estão sendo amaldiçoados, os sacerdotes, por não honrarem a Deus nos seus compromissos, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na oferta que coloca. Deus disse, eu vou amaldiçoar a oferta de vocês. Aliás, já amaldiçoei. E vou pegar os excrementos dos animais que eram mortos e esfregar na cara de vocês. Está lá em Malaquias 2. E Deus disse que já amaldiçoou as bênçãos dos sacerdotes. Ele não está abençoando, mas está amaldiçoando as bênçãos. E no capítulo 3, ele chama para essa responsabilidade. E o livro é todo assim, do capítulo 1, 2, 3 e 4. Sempre tem uma pergunta. Em que Israel diz isso? Israel diz, o Senhor não nos ama. Como é que eu não amo? Eu amei Jacó, aborreci Esaú. E no capítulo 3 ele diz, vocês estão me roubando. Está acontecendo. É que em que nós te roubamos? Nas ofertas, nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Os levitas precisavam de manutenção para dar conta do templo que Zorobabel construiu e servir o povo. Só que eles não estão levando mais a manutenção dos levitas. Assim, os levitas não estão entregando os dízimos dos dízimos. Então, eles estão roubando ao Senhor de forma indireta. Porque aquilo pertencia ao Senhor, a manutenção da casa do Senhor. Aí Deus disse assim, é como se o povo não confiasse que se eles tirassem qualquer coisa, como eles estavam reconstituindo o país, e estavam plantando tudo novamente, estavam lutando pela sua sobrevivência, eles não podiam tirar nada daquilo que plantava, daquilo que colhia, que se tirasse, eles não ia fazer falta para eles. Aí Deus vai dizer para eles, tragam todos os dízimos à casa. A tradução que nós conhecemos é casa do tesouro, na corrigida, na atualizada, mas a Bíblia NVI, a Bíblia Viva, a Bíblia Hebraica, a palavra não é tesouro lá, é depósito, né? Porque é chamada de tesouro, mas é depósito, que não era dinheiro, era mantimento. E o próprio texto vai dizer, eles tragam todos os dízimos à casa do mantimento, ou ao depósito do meu templo, como diz a Bíblia Viva. Traga ao depósito do meu templo e façam prova se eu não vou abrir os céus, abençoar, derramar chuva, abençoar o plantio de vocês, a colheita, porque era tudo isso que eles levavam para a casa do tesouro.
Deus não está dizendo ali que toda vez que alguém der o dízimo, tem que colocar Deus na parede. Agora eu quero saber se o Senhor vai me abençoar ou não. Não. Deus está mostrando que Ele é o mantenedor, Ele é o supridor, sempre foi Ele. Então o que você tem para comer foi eu que lhe dei. Então continue dando o dízimo, porque sou eu que vou lhe abençoar. Traga para ver se eu não vou derramar chuva, abençoar e fazer o celeiro prosperar. Não é um texto em que Deus está dizendo assim, a partir de agora vocês vão me desafiar toda vez que der o dízimo. Não. A proposta não é essa. Deus está dizendo que Ele será o mantenedor sempre. Faça a prova me dando. Me entregue para ver se eu não vou estar abençoando vocês. E vou encher de bênçãos aí o celeiro de vocês. Porque às vezes esse texto é mal utilizado como alguém disse que ele é para ser usado para jogar Deus na parede. Como se alguém pudesse comprar algo de Deus, exigir algo de Deus nessa área para poder prosperar. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã, que exige de nós algo de coração deliberadamente. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Quem criar qualquer tipo de doutrina que dizer que a ausência de dízimo é perca de salvação, não entendeu ainda o que é a doutrina da salvação. E nem entendeu o que é a doutrina do dízimo. Qual a sua função. Deus não disse que Israel deixou de ser o seu povo porque deixou de dar o dízimo lá em Malaquias. Ele disse que eles deixaram de aproveitar mais, de serem mais abençoados. Percebe aí? Mas vocês não são mais meu povo, vocês estão perdidos. Não disse isso. Então Deus está só corrigindo o erro do povo, não tem nada a ver com salvação isso aqui. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque, debaixo de ataque. O dízimo era uma prática da lei. E aí já falamos do dízimo antes da lei, o tradicional, e o dízimo na lei com as 3 dimensões, né? O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. O dízimo, ele fez parte da tradição judaica e foi adotado no cristianismo católico, a tradição cristã, no catolicismo e no protestantismo, depois da reforma. E até hoje é preservada essa tradição dentro dos evangélicos. Existem algumas pessoas que se opõem terminantemente à prática do dízimo, a essa tradição da igreja, esse princípio que está nas Escrituras. No Antigo Testamento ele é prescrito, embora o Novo Testamento em nenhum momento faça referência direta de exigências de dízimo, faça somente de forma clara em relação às ofertas voluntárias, mas pressupõe-se a partir de alguns textos, porque quando há silêncio no Novo Testamento acerca de algo do Antigo Testamento, não significa que aquilo deixou de existir. Quando há algo que está claro, tem coisas que são claras da sua prática, tem coisas que não são. Então o Novo Testamento simplesmente silenciou. Parece que era algo tão comum que não se fez necessário tratar sobre ele. Então, o certo é que a tradição cristã toda preserva a prática do dízimo como meio de subsistência das denominações. Agora existe um abuso exacerbado em cima do dízimo. Nós estamos vivendo um tempo em que poucos são de fato. Jesus disse, a seara é grande e poucos são os obreiros. Os trabalhadores de verdade são poucos. Existem muitos aproveitadores do reino de Deus, da igreja cristã, mas trabalhadores, operários de verdade tem poucos. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo.
Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Por exemplo, Abraão deu porque era um sacerdote. Não foi nem pela questão da casa, que ele sabia que ele era de Jerusalém. Na verdade, é uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo, que é o amor ao dinheiro, que alguns não querem dar porque amam o dinheiro. Então, existe algo implícito aqui que seria a questão da avareza. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é o ensinamento oficial de sua igreja, veja que o autor é muito perspicaz nas palavras, o ensinamento oficial da sua igreja, né? Assim agem por conta de terem sido más discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Essa é a leitura deles. Pessoas presas pela avareza, por isso que não querem devolver. Não expressam essa gratidão ao Senhor. E uma gratidão simbólica, né? O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Na lei de Moisés era obrigatório. Não havia escolha sobre o dar e o não dar o dízimo. Por isso que Deus disse, vocês estão me roubando, vocês precisam devolver isso aqui, que é meu. Porque se ele exigiu desde o começo, antes de que a nação estivesse na terra de Canaã, então a nação teria de cumprir. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Nós temos no Novo Testamento a palavra dízimo 9 vezes. Dessas 9 vezes, 6 delas estão na carta aos Hebreus, capítulos 7, 6 e 3, que estão no Evangelho, 2 em Lucas, uma quando Jesus disse para os escribas e fariseus, vocês que dão o dízimo do endro, do cominho, esquece da hortelã, esquece o mais importante da lei. E a outra é a oração do fariseu e do publicano, que ele diz, Senhor, eu jejuo e dou o dízimo de tudo. Na oração do fariseu. Então, 2 vezes em Lucas, 1 em Mateus e 6 em Hebreus. E ao todo tem 36 vezes em toda a Bíblia a palavra dízimo, né? A estatística de dízimo são 36 vezes. 9 no Novo Testamento, dessas 36. Então, alguns, de acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever deste cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então Paulo mostra que os sacerdotes dependiam daquilo que era oferecido, daquilo que era dado. E havia um dízimo específico só para a tribo de Levi. Evidentemente, o apóstolo estava falando do sacerdócio levítico.
Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? É bem verdade que o obreiro ele iria sobreviver sempre com a graça e a misericórdia de Deus. E aquele que praticar infidelidade, ele vai se ver diante de Deus. Diz que o caminho sensato é buscar aquilo que a Escritura diz para a prática cristã. Porque assim como Abraão reconheceu que Deus é o possuidor de toda a terra, entregando a ele aquela vitória sobre os reis do Oriente e devolvendo a sua família, e expressou gratidão a por meio de Melquisedeque para Deus, se é dever de todo crente expressar sua gratidão com seus dízimos e ofertas, para que haja assim mantimento na obra de Deus. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. O texto de sempre voltando para Melquisedeque, somente ali já tem todas as bases, né? O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele criou tudo, ele provê tudo e ele mantém tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, Paulo diz, não habita em templo feito por mãos humanas. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Desde que essas riquezas sejam lícitas, ela vem de Deus. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. A mordomia cristã se dava na igreja primitiva por conta da consciência da volta do Senhor. Por conta da consciência da volta do Senhor. Então, eles entendiam que a volta do Senhor é iminente, acontece a qualquer momento, instantânea. E tudo indica que Ele está às portas. Então, eles agiam como se não dependesse de mais nada a não ser do próprio Senhor. E assim eles pegavam todos os seus bens, entregavam na mão dos apóstolos, dividia, compartilhava com os pobres e necessitados. Embora o texto de Atos nos mostre que isso era uma ação voluntária, não era exigência apostólica nem era doutrina, mas assim eles agiam. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, ele vai dizer no versículo 25 e 26, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, exortemos uns aos outros, para que não venha cair no desânimo, vendo que aquele dia já se aproxima. Aquele dia qual? Da volta do Senhor. Então, tudo é movido que o dia está às portas, às vésperas. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injusto imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e
avarentos, apegados à matéria, à riqueza. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Amemos ao Senhor, pois Ele está voltando. Busquemos ao Senhor, pois Ele é o nosso provedor. Deus, o Criador e provedor. O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Eu não tinha passado esse slide e estava falando nessa parte já, né? A doutrina bíblica da mordomia cristã. Peço desculpas por isso. Então, a nossa conclusão nos diz assim: nesta lição, a doutrina da mordomia, no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, vimos nesta lição, tanto no Antigo quanto no Novo. No Novo, nós encontramos uma entrega total no Novo Testamento, na Igreja de Atos. Encontramos um chamado para contribuir de acordo com as suas posses e aquilo que propôs no coração, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Nós não vamos encontrar de forma direta a doutrina do dízimo. Ela é pressuposta. Por exemplo, quando o escritor aos Hebreus diz que Abraão deu o dízimo de tudo, embora ele está querendo mostrar que o fato de Abraão dar o dízimo de tudo a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou Abraão, Levi, que estava nos lombos ou nas entranhas de Abraão, foi abençoado naquele momento. Logo, a tribo de Levi não é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque, porque foi através de Melquisedeque que Abraão foi abençoado e Levi foi abençoado. Logo, o sacerdócio de Cristo vem de Melquisedeque e não de Levi, que é algo bem maior e é bem anterior, que indica até eternidade. Aquele que não tem genealogia, nem pai, nem mãe, nem sabe do seu paradeiro, da sua morte. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamental em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E aqui nós finalizamos. Um forte abraço para você.